Can you tell me where? Salve, galera progueira! Está começando mais um Prog Talk. Eu aqui na presença ilustre dos meus queridos amigos, eu, Paulo, né? Não posso esquecer de me apresentar, para quem não lembra da minha cara. E meus presentes e ilustres amigos aqui, Kelvin. Bom dia, boa tarde, boa noite. Cara, eu achei que você ia falar presentes ilustres inimigos, porque você começou a falar um I ali. Caramba, eu falei, caralho. Ainda não chegamos nesse ponto, espero eu, né? E Ramon também. Diga, Ramon. E aí, boas? Galo campeão mineiro aí, ó. De novo. Sexta tá vez feliz, seguida, né? é isso aí. Eu não entendo muito de futebol, mas o Galo é um bom time? Não sei. É melhor, né? Mas se ganhou, eu sou suspeito pra falar, né? O episódio de hoje, vamos fazer um episódio que há muito tempo um tema que a gente há um tempo já não fazia, né? Que é de pegar um ano da história e tirar 5 álbuns cada um de nós de rock progressivo para falarmos sobre, né? Então, esse é o episódio de hoje. Acho que faz tempo que a gente não faz nada desse tipo, né, Kevin? Nem lembro quando é que foi o último. Sim. Ano passado. Ano passado, de 74. Eu acho que foi, né? A gente fez ano passado, não fez? Fizemos. Eu não lembro de ter feito, mas se disseram, eu acredito. Muito bem, sem mais delongas, acho que podemos começar, mas antes é importante a gente lembrar, né, dos nossos recadinhos, antes que eu me esqueça, já tinha esquecido, das nossas redes sociais, que é o Instagram, Facebook, entre todas as outras aí convencionais, e também o nosso canal no YouTube, que eu espero que seja onde você esteja assistindo a gente, né. Todos eles você encontra como Progland, e é muito fácil de colocar, de achar, é só digitar lá rapidinho, você encontra nosso conteúdo na internet. Esqueci alguma coisa, Kelvin? Não. Facebook bem, então. Prog Underline, Facebook Progland, Instagram lembrado. Prog Underline Land, site, nosso site proglandmusica.wordpress.com, né? E também nas plataformas de áudio, Progland ou Prog Talk também, tanto faz. E também quem quiser se inscrever no Groover, Prog Underline Land. Groover é uma plataforma de música, se você quiser enviar resenhas. Ele falou de forma geral, só que eu estou dando os parênteses, né? A gente vai botar tudo na bio, de qualquer forma. Tá tudo lá. Senhores, podemos começar então, imagina, né? A gente vai abordar de que maneira? Cada um fala cada um fala seus 5, como vocês preferem. Acho que é legal cada um fala um, não? A gente vai fazer a rodada, a gente pode fazer a rodada de cada um falando um. Que é como a gente fez, inclusive, no outro vídeo, né? Perfeito. Eu vou deixar só um adendo aqui para eu já falar, é que a gente já fez aqui no canal um vídeo, eu fiz aqui no início do ano, um vídeo falando sobre lançamentos, sobre uma lista de 10 álbuns de 1975 de pop progressivo, dedicados a esse gênero, a esse espectro. Então, esse vídeo inicial serve como um apêndice para esse aqui. Nenhum dos discos que foram citados naquele vídeo vão estar nesse aqui. Eu acredito que os meninos também não devam citar, porque teve muito lançamento progressivo muito bom, mais orientado ao rock progressivo tradicional. Então, aquele vídeo serve meio como um apêndice a esse aqui também. Então, se vocês não ouviram, vejam também, que é um complemento. Vão lá no YouTube e deem uma olhada. Boa. Eu acho que tradicionalmente, a gente seleciona 5, digamos, top 5, né, discos do ano, de 75, e a gente faz alguns comentários aí de discos também que não entraram no top 5, mas que são legais pra gente, especiais, menções honrosas, né? Justo. Não sei se a gente pode... O que vocês acham? A gente começa falando das menções honrosas, depois entra no top 5, faz o contrário? Não, vamos começar no top 5. Top 5, beleza. Vamos começar como top, a gente sempre faz. E depois a gente puxa as menções. Então, Kelvin, quer começar com o seu? Vai vocês aí. Então começa aí, Paulo. Vamos começar então. Eu já vou puxar um que eu não sei. Kelvin, eu confesso que eu preciso ver a listagem que você colocou lá no vídeo, porque eu não vi esse vídeo ainda que você colocou. Mas eu acho que não peguei nenhum desse não, certamente não. Tenho quase certeza que não. Então não correndo desse risco. Eu vou começar com o álbum do Gong, Shamal. Que foi lançado em 75. Boa. Que é um dos álbuns que, como eu disse, né, eu tentei pegar alguns álbuns que não são muito recorrentes nos papos de rock progressivo, né? Então, esse é um dos álbuns que eu acho que acho que entra nessa lista. Eu gosto bastante desse álbum porque ele traz uma transição no som da banda, né? É o primeiro álbum do Gong sem o David Allen e sem o Gilly Smith.
Então, traz uma mudança no som, uma incrementação de mais jazz fusion, world music, e também, claro, do rock progressivo, mas ainda assim traz um som diferente do gong que a gente é convencionado a escutar, né? Que é aquele sempre gong muito psicodélico, muito viajandão, né? Então, acho que é um bom álbum para quem gosta de um som diferente, um som mais voltado pro jazz fusion, vindo da banda, que é uma banda que tem um conceito bem amplo, né? De viagem astral, espacial, etc., dentro desse contexto. Então, acho que a minha primeira recomendação, meu álbum favorito de 75, um dos meus álbuns favoritos de 75, é o Gong Shamal. Quem é o que vai agora? É legal que ele é um álbum de transição, né, cara? Então, um álbum com sonoridade única e produzido, se não me falha a memória, pelo Nick Mason, não é? Do Pink Floyd. O Shamal? Foi o Shamal? Ou tô confundindo? Acho que não, foi sim. Foi ele mesmo. É. Assim, diferentão demais. Sério? Caramba! Foi. Baterista, pra quem não sabe, porque acho que todo mundo sabe, né? Mas é o baterista do Pink Floyd, galera. Sim. Nick Mason produziu esse e o próximo, que é o Gazoso, né? Já é uma pré-formação do que seria o spin-off da banda, né? Aquela formação do Pierre Morlaix. Pierre Morlaix, né? Maravilhosa, inclusive. Não, esses 3 álbuns, que é Shamal, o Gazoso e o Expresso 2, né? Que o Gazoso saiu como Expresso nos Estados Unidos, Expresso 1, né? Esses 3 álbuns são muito fortes, cara, muito fortes mesmo. Mas sobretudo Gazoso. Pra mim é o meu favorito dos 3. Tem muita gente que me recomenda o Gazoso como um dos favoritos da própria banda, inclusive. Do Gong, né? Eu também acho muito foda, cara. Muito bem, senhores. Essa é a minha primeira recomendação. Agora é com vocês. Eu vou falar a minha então, viu, Kevin? O meu quinto lugar é super óbvio. Aliás, meu top 5, pra quem me conhece, não vai ter surpresa, porque são os discos do coração mesmo. Né? E vai ter muito disco batido e tal. Então, o meu quinto lugar é esse aqui, ó. Sim. Camel. Eu acho que você não ia botar ele na lista. Esse aqui marcou muito minha vida, né? É muito importante, cara. Nem é longe de ser meu favorito do Camel, mas é muito bom, né, cara? Snow Goose. O que falar sobre, né, cara? É um disco instrumental do Camel. O que faz muita gente gostar muito dele, né? Porque muita gente critica os vocais do Camel, especialmente nesses anos 70 aqui, né? Mas é um descasso, cara. Um disco conceitual maravilhoso. É muito gostoso ler você ouvir com o vinil, porque o vinil tem atrás, assim... não vai dar pra ver, mas ele tem a historinha, né? Cada faixa tem comentários aqui sobre o que tá acontecendo na história. Você vai viajando, a música combina muito, assim. Então, é um disco muito importante da minha vida, acho que de muita gente. Um disco mais importante do prog. Eu acho um belíssimo disco, inclusive. A gente pode fazer esse vídeo um dia, eu não sei se a gente já fez, viu, o que é um vídeo especial sobre discos perfeitos para se introduzir alguém no rock progressivo. Boa! Eu acho que esse do Camel aqui é um excelente porta de entrada, acessível, melódico, né? Então, para mim, um disco que marcou minha vida, quinto lugar, Camel. Boa. Sabe quando eu ouvi o meu primeiro contato com o Snow Goose foi um pouco estranho, né? Porque eu esperava, não sabia que era um disco sem letras, né? Só instrumental. Então eu fiquei um pouco receioso, assim, um pouco incomodado de escutar. Que eu achei muito longo. Mas depois de um tempo acabei pegando gosto. Achei curioso isso. Que é inegavelmente um clássico do rock progressivo, né? Mas mesmo assim, meu primeiro contato não foi tão positivo. Kelvin. Cara, eu tive uma imensa dificuldade para escolher 5 discos favoritos desse ano. Muita mesmo. Então vai ter coisa aí que eu vou falar nas menções honrosas, que era algo que eu poderia ter falado no vídeo. Mas é um ano muito forte, né, cara? Eu acho o ano muito forte do rock progressivo. Um dos mais, cara. Eu tô vendo aqui a lista de discos e eu tô falando, caralho. Eu separei altos também aqui. Muita coisa de alto nível, cara. Muita banda grande lançando coisa clássica. Sim. E em quinto lugar, para abrir a minha lista, cara, é um dos meus trabalhos favoritos do ano, assim. Eu não poderia deixar de citá-lo, né? Eu ia citar até outro disco dessa cena, que é a cena de Canterbury, mas eu vou nesse, que é o Routers Club do Hatfield and the North. Tava na sua lista? Ele ia entrar aqui, eu até separei, mas eu não coloquei no top 5, não. Isso aqui é descasso. Pô, eu fiquei agora... O melhor de Canterbury desse ano, cara. Isso aqui é descasso. Melhor. Pra mim, ele junto com outro que... Eu não vou citar aqui na minha lista, eu decidi... Tem outro também, né? Tem outro. Que é o disco de estreia do Quiet Sun, que é...
É o mainstream, que é maravilhoso. Mas esse aqui eu gosto um pouquinho mais, cara. Eu sou suspeito para falar do Hatfield and the North, que para mim o debut de 7/4, esse são dois discos que são, cara, sensacionais. Um complementa muito bem o outro. E para mim eu destaco, cara, tudo para mim o instrumental desse segundo disco, a banda ainda se aperfeiçoa mais em técnicas, em territórios não explorados no primeiro trabalho. Eu gosto muito também do caráter desse disco, que é um caráter ainda mais, digamos assim, de pontuais overdubs sonoros e tudo mais, né? Embora tenha pra caralho. Cara, o trabalho do Phil Miller, Dave Stewart, do Richard Miller, do Pipile é perfeito. Eu destaco uma música, que é a Mumps, que é a grande suíte lá que encerra o disco de 20 minutos. Cara, pra mim, esse aqui é o meu quinto lugar Maravilhoso, cara. Hatfield and the North. Eu sempre lamentei essa banda ter durado muito pouco, né? Porque eles fizeram 2 reuniões pontuais, uma em 90 e outra em 2006, mas sem muita coisa nova. Ele é meu 6º lugar na minha listinha aqui. Opa, beleza. Coisa boa. Pô, então vamos ao meu próximo, então, galera, também. 4º lugar, né? Vai lá. No 4º lugar, busquei uma banda que... Eu acho que, sinceramente, eu não tenho a impressão de que ela é tão famosa para esses lados aqui. Acho que... Lado da América, no geral, né? Não só... Ela fez um pouco de sucesso, um sucesso relevante nos Estados Unidos, mas é uma banda alemã. Mas aqui no Brasil, acho que não chegou com tanta força, que é o Triunvirá. Chegou, cara. Chegou, muita. Chegou, vendeu muito aqui. Vendeu mesmo? muito. Uhum. Eu acho principalmente esse disco aí. Então a percepção tá um pouco relata. Eu acho que, inclusive, eles foram uma das bandas, se não, talvez a banda que, depois da Alemanha, talvez tenha mais público aqui. Se bobear, é porque o progressivo, né, dos anos 80, 70, de fato veio forte no Brasil, mas hoje em dia, pelo menos, eu não escuto mais falarem sobre, né? Embora a banda tenha acabado suas atividades, mas ainda assim, sei lá, né? São discos, inclusive, dessa fase do Triunvirá, muito fáceis de encontrar para quem coleciona, né? Vinil, tem muito. Saiu muitas prensagens nacionais, sebo, barato. E é barato, caramba. Bom, show de bola. Então, é bom saber, né? Estou falando, então, do Spartacus, da banda Triunvirá. Para quem não conhece, né? Uma banda que tem uma formação semelhante, e até por isso existiam comparações com Emerson, Lake e Palmer, de 3 membros, por isso o nome Triunvirá, que é governo de 3, né? Etc. Traduzindo lá dos gregos da vida, e uma banda bem interessante, porque também tem uma sonoridade mais voltada para tecla, sinfônica, e me agrada muito justamente por isso, né? Quando eu descobri justamente por essa comparação que faziam junto com Emerson, Lake e Palmer. Falou, escuta essa banda aqui. Descobri numa lista do Spotify, é recente minha descoberta sobre eles, por isso que eu não tinha tanta percepção. E por isso que ela também achava que ela não era tão famosa assim, né? Acho que foi ano retrasado, se não me engano, que eu ouvi falar sobre, e desde então virei fã, né? E fui procurar mais coisas, né? E como eu gosto bastante de rock progressivo, e especialmente rock progressivo com temáticas, né? Álbuns conceituais, então achei nesse álbum um álbum que eu me identifiquei bastante, que é o Spartacus, que conta a história daquele escravo que se revoltou contra o Império Romano na época lá antes de Cristo, eu não sei exatamente a época. Mas enfim, é uma história muito famosa. E o álbum, consequentemente, também é muito famoso, segundo vocês, né? me passaram a informação, mas é muito bom, a sonoridade dele é muito bom, tem essa questão de uma roupagem mais robusta até, né, dentro dos arranjos, né, porque tem aquela sonoridade mais orquestral, aquela coisa mais poderosa. Para quem gosta desse tipo de sonoridade, é uma boa recomendação. E também, somado a isso, o fato de ser conceitual. Então, conta uma história. Então, você pode ficar preso lá escutando o álbum, você vai passar por toda uma história sendo contada ao longo dele. Vocês têm algum tipo de vínculo de proximidade especial? Vocês gostam? Eu gosto. Adoro. Gosto bastante. Dentro dos álbuns do Triunvirá, acho que é o mais clássico. É o mais famoso, né? É o mais clássico. Sim. Eu tenho essa impressão também. Eu já ouvi uma frase dentro desse universo assim, de colecionadores que é assim, você vai lá na loja de disco para comprar um disco, aí você vê Triunvirá. Se você vê que tem ratinho na capa, pode comprar, que é um bom disco do Triunvirá. Se não tem ratinho, mas já pode ficar um pouco mais pé atrás, entendeu? Mas os discos com rato na capa são legais. É um bom critério. Que vem a ser a marca da banda, né? É. Eu gosto muito desse álbum, mas o meu favorito da vida deles é o Illusions on a Double Dream. Eu prefiro também. Que eu fiz o vídeo aqui no canal. Mas isso não quer dizer que o Spartacus seja uma merda, né, gente? Não, é bom, é muito bom. Não, que isso. Não, bom a beça.
É um dos melhores álbuns do ano. Eu gosto de quase todos os discos do Triunvirato. Até aquele à la carte é bom, eu gosto. Como é que é? Né? Russian Roulette? Não, esse aí não. Eu falei que eu gosto até do à la carte. Os outros dois seguintes eu gosto, que muita gente já que é o Lord da Espada e o Pompeii. Esses Power Trios, né? Chegava um momento que trios começavam a se perder, né? Não sei se é muita... Porque, bom, inegavelmente são 3 gêneros musicais, né? Independente da formação. Assim como no Emerson Lake Palmer também, né? Acho que não sei se começa a envolver muita coisa individual, porque é muito pouca gente, né? Então as ideias começam a se conflitar no momento, né? Não sei se a democracia musical funciona tão bem em trios, né? É o Rush, velho. Rush funcionou bem, não? Mas é uma exceção da exceção, né? Pô? Sei lá. Eu acho que também não sei, no Rush... Eu parar pra pensar nisso, eu não sei também, no Rush eu não sinto... Eu acho que o Neil Peart funcionava, acho que mais como cabeça ali da coisa. Não sei se tinha muita democracia ali. Liricamente, acho que sim. Então. Musicalmente eu acho que é o Geddy Lee. O Rush é um caso muito à parte, porque eles eram uma banda que eles eram de uma banda lá do Canadá, eles eram os caras entre os 3, né? O Alex Lifeson e o Geddy Lee, sim, né? Mas eles eram muito fechados entre eles 3, eles nunca fizeram, sei lá, trabalhos paralelos durante a vida toda. Entende? Então o laço fica mais forte mesmo, né? Tá aí o segredo pra quem tem um Power Trio, galera. Muito bem, Ramon, sua vez. Bom, vamos lá. O meu quarto lugar também é super óbvio pra quem me conhece, tal, que é um descasso, que é esse aqui, ó. Deve entrar na lista de alguém, talvez, hein? Esse provavelmente vai entrar. Vamos ver. Gentle Giant. Na minha não entrou, não. Colocar, mas legal, então. Freehand, Gentle Giant, 75. Pra mim, o Gentle Giant, eu sempre falo que é das bandas com a discografia mais consistente do prog dos anos 70, assim. É um disco bom atrás do outro, até chegar no Giant for a Day, né? Mas antes do Giant for a Day, que são o quê? Sei lá, 7, 8 discos, assim, no nível altíssimo. E Freehand ainda é um auge criativo da banda. Auge comercial da banda, acho que é o disco mais bem sucedido da banda comercialmente na história, que contou com as músicas do Freehand, sobreviveram no set list até o final da banda, né? Por muito tempo, a própria música Freehand, Just the Same, On Reflection, a banda sempre tocou. Então tem muitos clássicos aqui, muitas músicas não clássicas, mas maravilhosas, como Mobile, né? Mobile é uma das minhas favoritas do Gentle Giant. Time to Kill, né? Começa com sonzinhos de Atari, assim. Amo. Cara, é outro descasso também, marcou muito minha vida. Inclusive foi um dos primeiros discos de rock progressivo que eu escutei na vida, porque o Gentle Giant foi a minha banda de entrada pro rock progressivo, né? Então esse disco foi um dos primeiros que eu ouvi, então tem um lugar muito especial no meu coração também, obviamente entraria. Achei que ia estar na lista de alguém, do Kelvin. Eu acho que esse vídeo vai ser periga de a gente fazer 3 listas. 3 listas é ótimo. 3 listas diferentes, totalmente né? diferentes. Assim. Que bom, né? Que mostra. Não, tem um disco que eu acho que vai repetir. Tem um disco. Tá. Vamos ver. Será? Vamos ver. Meu quarto lugar é Gentle Giant, então. Só vez que eu vim. Sou eu agora, né? Você já falou o seu quarto. Cara, o meu quarto lugar é um disco que, assim, eu não posso deixar de citar no ano de 1975. One Size Fits All, do Frank Zappa. Tá na tua lista? Ou ia ser menção honrosa. Tá no meu top 10, Eu tô quase, tá ligado? Cara, esse aqui pra mim, né? marca a melhor fase do Mothers of Invention, que é a formação seminal do Zappa, George Duke nos teclados, Nathan Brock nos sopros, Ruth Underwood, Chester Thompson na bateria, junto com Ralph Humphrey, o Tom Fowler no baixo. Cara, assim, não tenho nem muito o que falar sobre esse álbum, cara. É um dos meus favoritos da discografia. Eu considero um daqueles discos em que quem não conhece nada sobre Zappa, assim, de uma determinada fase, pode pegar o One Size Fits All, um disco muito musical, né? Não é aquele disco de experimentos e etc, né? Tem nada experimentos, mas também. Na medida, assim... Na medida. Dá pra engolir a coisa. Cara, o que eu vou falar de um álbum que começa com Inca Roads, tem Sofa, Andy, Florentine Kogan, enfim.
Pra mim é um dos meus favoritos da discografia do Zappa, assim. O Dweezy, o Zappa, né, que é o filho dele, ele faz shows desde 2006 tocando o repertório do pai. Eu nunca vi no YouTube, tem vários shows completos de gravação, assim, amadora, muito bons, até, né? Dele tocando discos inteiros. Eu acho que ele fez em 2015 só, dele tocando One Size Fits All, né? E esse ano já pode voltar, porque já vai fazer 50 anos, né, do disco, então seria muito legal, cara. Seria maravilhoso, né? Pra mim, o disco de entrada perfeito na discografia do Zappa. Eu já ouvi isso uma vez e eu sempre falo isso. Não é à toa que ele tem o nome que tem, né? Tipo, é um tamanho, serve pra todos, né? Sim. Tem pra todo mundo ali. Né? Todo mundo vai gostar de alguma coisa no disco, sabe? É perfeito, assim. E pra mim culmina, né, essa formação, né? Que teve Que isso? Alguma coisa aí? É um cachorro de alguém ali, eu não tenho cachorro. Tá. É o meu cachorro. Também não. Tá. Aí é porque culmina, né? Da fase, entre aspas, de volta dele. Evelyn que tá latindo, não tem essa música no disco? Evelyn, o cachorro modificado, né, cara? Foi o efeito sonoro na hora correta. Eu lancei aqui. Olha lá. Que pra mim culmina, entre aspas, a volta dele, né? Que depois ele teve em 71, né? Aquele acidente. Ele gravou aqueles 2 discos, o Waka Jawaka e o Veneno Azul, só isso, né? meio que de molho, né? Maravilhosos. Mas aí ele voltou à forma mesmo, fazendo shows e tudo mais, com One Night Sensation. O Apóstrofe não é um disco acreditado ao The Models porque tem rotação, porque tem lineups rotáteis, né, no disco, mas também a gente considera um trio, né? Pô, e encerra de forma perfeita, assim, no One Size Fits All. Né? Depois vem os Ultalures, mas já é uma outra onda, já é uma outra vibe. Mas até acessível, eu diria, que inclusive o One Size Fits All. Tava no meu top 10, por isso que eu separei aqui. Eu separei no top 10. Boa. Muito bem, pode vamos começar, então. Paulo. Terceiro lugar. É o terceiro. O terceiro lugar, antes que meu cachorro comece a latir novamente, o Salomão, meu cachorro Salomão, galera, pra quem não conhece. Evelyn Salomão. Eu vou escolher um álbum de uma banda que eu gosto bastante. O álbum nem tanto. Acho ele uma sonoridade um pouco mais comercial, né? Mas acho que faz sentido também, né? Até porque a impressão que a gente tem dele no Brasil é Você nem gosta essa, tanto né? do álbum, ele tá em terceiro, é isso? Não, então, mas esse álbum nem tanto, mas eu acho que do trabalho da banda eu gosto, mas eu acho que é válido, porque é o álbum de 75 dessa banda, né? Então não posso ignorar. É pela banda, né? Pela banda, mais pela banda. Que é o Mother Fox do Focus. É um álbum que tem como eu disse, uma sonoridade um pouco mais voltada pro lado comercial, pelo menos dentro da minha percepção. É o álbum do Focus, eu acho que possivelmente um dos que mais faz sucesso no Brasil, que mais fez sucesso no Brasil, né? Dos álbuns que o Fox trouxe pra cá. É um outro disco fácil também de achar, assim, no sebo, barato. E a faixa título, inclusive, foi uma das faixas mais tocadas, se não a mais tocada no Brasil. É uma faixa instrumental, inclusive, que é a faixa Mother Fox. É um álbum que, como eu disse, muda um pouco a sonoridade do Fox, mas tem uma influência maior do Cheese Van Leer, né? Que é aquela figura icônica do Fox, né? Que é aquele senhorzinho de barba, que é o cara que toca flauta, que fazia iolelê. Qual é o nome daquilo? Na Tirolei? Tem um nome pra aquilo. Tem um nome, não sei agora. Yodelei. Yodelei é tipo... É só o som, né? Yodelei. Porque o Jan Ackerman começa a mostrar... Sai um pouco depois, né? Mas começa a mostrar um pouco de insatisfação ali naquele período. E depois disso ele sai da banda. Então o Cheese começa a ser um pouco mais influente. Tem algum microfone aí fazendo um ventão, hein, galera? Não sei se... deve ser o meu, desculpa. Talvez deve ser o meu. Sem problema. Só pra avisar. Tá de boa? Tá sem barulhão agora? Perfeito agora. Então tá. Tem bandas. Esse álbum tem uma música que eu gosto bastante, embora seja. Eu tenho um certo problema, embora seja instrumentista, com músicas que são inteiramente instrumentais, mas algumas eu ainda aceito ainda escutar. E nesse álbum tem uma das minhas favoritas do Fox instrumentais, que é a Soft Vanilla. Não sei se vocês conhecem, mas é uma música bem interessante. Não lembro dela. Ela tem. Mas é bem lá do B, eu acho, pra pensar. Acho que a faixa mais famosa desse álbum é a faixa título mesmo. Então, meu álbum de 75 do Focus é esse. Mother Fox, recomendo pra quem gosta de uma sonoridade mais leve, não tão viajandando quanto geralmente o Fox faz, né? Mas que começa a ter um pouco mais daquela ideia do tirolei, da flauta exacerbada, do tirolei exacerbado, porque tem influência mais forte do Cheese nesse álbum. Pode ir agora, Ramon. Eu não sou fã desse disco, por isso que eu não falei nada. Eu também não faz todo sentido. Uma vez na vida, talvez. Pra mim, o último disco do Fox que eu gosto do início ao fim é o Hambúrguer Concerto.
Todos os discos posteriores soam... os mais recentes até tem uma coisa interessante ou outra, mas esse particularmente, assim, esse e o próximo, o On Probe, com Probe 78, 79, eu acho mais interessante. Mas também nenhum não chega aos pés do debut, do Moving Waves, do 3, não. Ó, esse é o 3, né? O 3 pra mim, o top 3 pra mim foi especialmente difícil, porque eu mostrei Camel, Gentle Giant, também pesou um pouco esse critério, viu, Paulo, de bandas, né? Acho que como são bandas muito do coração, os discos sobem um pouco. Todo sentido. As outras bandas também são muito do coração, mas os discos acho que são mais potentes do que os outros dois que eu mostrei. Meu terceiro lugar, vou colocar esse aqui. Também, quem me conhece sabe, cara, né? Banda quem me conhece coração, sabe. Disco do coração. Da internet. Área, Crack. Que é pra mim, não ia falar que é um clássico, não. É outra banda com discografia impecável. Todos os discos do Área são bons. Todos. Esse aqui talvez seja a melhor porta de entrada também, meio one size fits all, na minha opinião. Preciso ouvir Ele mais. tem muito da experimentação tradicional da banda, mas tem muitas faixas acessibilíssimas, assim. Né? Acho que são músicas que sobreviveram por muito tempo no repertório da banda também. E acho... É isso, acho que porta de entrada é maravilhosa, cara. Eu acho que é meu favorito da banda, no geral. Acho que é o disco mais equilibrado em termos de experimentação e acessibilidade aqui. Esse e o Caution Radiation Area, pra mim... O Caution, pra mim, é um dos discos mais difíceis de ser ouvido. Mas eu... E o disco depois desse aqui, que é o Maledit, né? Que é muito experimental também. O último ainda com o Demetrio Stratos vivo, que é de 78, que tem um nome grande, que eu não sei nem falar, em italiano... É mais acessível ainda. É aquele lógica... É o que? De estúdio esse? É, de estúdio. 78 é o Glee, não sei o que lá das contas. Tá. Né? Depois tem um de estúdio já sem o Demetrius, que é legal também. Acho que de 80, 81. Mas esse aqui, cara, quem não conhece o Área vai ouvir Crack, C-R-A-C, exclamação, que é um descasso da banda, é meu terceiro lugar, então. E eu já faço um adendo, ouçam também o ao vivo, o Ariazione. Ariazione. Que é maravilhoso. Então esse é meu terceiro. Eu adoro, eu gostei que você já citou uma banda italiana, eu não vou citar nenhuma italiana aqui no meu top 5, então já meio que deu a cota, né? Cara, agora terceiro lugar, a coisa começa a apertar legal. Paulo vai torar. Agora, Cara, terceiro lugar pra mim... melhor disco do ano, assim, cara. O Genesis não lançou porra nenhuma em 1975, tava num período difícil lá deles, mas o Steve Hackett lançou Voyage of the Alcolite. Tá meu top 10. Cara, eu só tô pegando as tuas menções honrosas, eu tô muito feliz, cara. Muito bom. Eu tava preocupado de não... não tem como ignorar esse álbum, né? Não teria como. Que maravilhoso. Que eu tava preocupado de não pegar os teus top 5, cara. E aquilo, né, gente? O Voyage of the Alcolite, um disco que o Hackett tava gravando na época, e meio que era um disco... e não é um disco de vários anos, porque grande parte das músicas foram ideias e demos e riffs que ele já estava compondo desde algumas músicas até antes do Genesis e tudo mais, tiveram as suas origens, né? O disco maravilhoso, cara, Ace of Wands, é um clássico da carreira do Steve Hackett, né? Ace of Wands, Tower Struck Down, Hand of the Priestess, curtas, The Hermit, o segundo lado para mim é sublime, The Hermit, Star of Sirius e Shadow of the Hierophant, que talvez seja a música definitiva. Lado 2 é Star of Sirius, The Lovers e Shadow of the Hierophant. The Lovers também, eu confundi. The Hermit também é maravilhosa e The Lovers também. O disco inteiro, cara. Shadow of Hierophant é o épico que ele toca. Até hoje. Ainda, né? Que inclusive foi rejeitada pro Foxtrot, né? Que ele compôs pro disco e não foi pro Foxtrot? Eu não sabia. Foi na época, ele tinha composto e tudo mais. Mas a música também requeria um vocal feminino e na época não tinha como, né? Que a Sally Oldfield dá vida para aquela música, né? Então, a outro dessa música, né, cara? A saída dessa música aqui, uma das coisas mais marcantes no prog, assim, eu acho que influenciou muita coisa. O que o Steven Wilson já chupinhou desse Shadow of the Hierophant nas músicas dele, cara. Todo mundo, né? Que inclusive nos shows, né? Às vezes quando ele não tem
uma cantora, porque ele atualmente, o Steve Hackett, ele toca com uma guitarrista que é a cunhada dele. É uma menina chamada Amanda Lehman, que é a irmã da mulher dele, que é a Joe. E ela faz participações em alguns shows, né? Quando Shadow of the Hierophant está no repertório, eles tocam com ela cantando, né? Legal. Mas geralmente, quando ela não tá, ele toca uma versão instrumental que é só esse outro. E é lindo, cara. No Brasil, quando ele fez o show aqui ano passado com o Genetics, ano passado não, ano retrasado, né? Já estamos em 2025. Ele tocou só o outro, assim. Ele tocou? E foi lindo, cara. Aquele legal. solo. É muito hipnótico, né? Muito legal. Sim. E fora que a banda desse disco é espetacular. É simplesmente ele, John Adcock, o irmão dele e só a cozinha do Mike Rutherford e o Phil Collins. O disco inteiro. Não tem Genesis, não tem disco do Genesis, mas tem esse disco, né? Com o Rutherford. É o Genesis e o Genesis. E não é o Genesis, né? Ao mesmo tempo. E, cara, fabuloso, assim. Fabuloso. Eu espero. Nossa, cara, Shadow of the Hierophant com o Tony Banks participando ia ser massa, viu? Fico pensando aqui. Ia ser lindo, né? Cara, e eu espero, eu tenho a impressão, e eu espero estar que vem certo, coisa por aí? que em 2026 talvez o Steve Hackett faça uma turnê tocando esse disco inteiro e alguma coisa do A Trick of the Tail. Porque também é 50 anos ano que vem. Uma coisa meio assim. O A Trick of the Tail eu acho que ele não toca inteiro, mas o Voyage ele tem que tocar inteiro, né? Até porque é um disco dele, né? Não que o A Trick não seja, né? Mas vocês entenderam. Mas é solo dele, claro. O Voyage, ele também é outro disco fácil de achar, cara, nos colecionismos, tá? Assim, ele é disco barato, vendeu bem aqui no Brasil, proporcionalmente, né? Pro nicho. E uma coisa, a capa lindíssima feita por, na época, a namorada dele brasileira, que é a Kim Poor, né? Fez a capa também do segundo, Please Don't Touch, Defecto, e de outros discos também futuros dele. Ela tem uma pintura muito, muito característica, né? Que é a Kim Poor só que faria, né? Então, maravilhoso. Muito que bem, vamos então à minha segunda, top 2 já? Segundo lugar. Segunda indicação, meu segundo lugar. De uma banda que essa é realmente bem nichada, esse álbum é mais nichado ainda, pouca gente conhece. É quase como é tratado quase como uma raridade entre o mundo do prog e o jazz fusion, que é o Electromagnet, que é um dos primeiros registros do Eric Johnson, de 75. É um álbum que eu gosto. Nossa, caramba! É um álbum que eu gosto, realmente, é muito lado B, pra quem não conhece, acho que pouca gente conhece da obra do Eric, embora ele toque algumas coisas ao vivo até hoje, o Eric Johnson. Eric Johnson, pra quem não conhece, é um guitarrista, né, galera que tá ouvindo a gente, um guitarrista que eu conheci no Guitar Hero 3, tem uma música dele, Cliffs of Dover, uma das mais famosas, tá lá. Então, inegavelmente, a gente passa a gostar, porque é uma música que impressiona muito, né? E ele é um guitarrista de trabalho, de certa forma, quase que todo instrumental, embora esse álbum tenha essa pegada mais instrumental também, tem muito já do que ele deveria se tornar depois, né? Que é bastante aquela coisa de Jazz Fusion, ele é nos ícones do Jazz Fusion, né? Então, sempre que a gente pensa em Jazz Fusion, a gente pensa nele, mas tem uma sonoridade mais voltada para isso, uma sonoridade um pouco mais também, que lembra um pouco de Mahavishnu na orquestra, para quem gosta desse tipo de trabalho também. E, não foi um sucesso comercial, mas é um álbum, como eu disse, muito conceituado entre o nicho ali dos jazz fusísticos, jazz fugistas ali, e que tem um registro de musical dele muito interessante, porque tava começando a ser o Eric Johnson, que seria depois no futuro, né? Então, para quem não conhece, para quem gostaria de buscar, tem no Spotify, você consegue achar, embora a mídia física seja mais difícil, mas nos streamings a vida tá lá, né? Então, é um álbum que é muito fácil de achar virtualmente. Então, para quem não conhece esse trabalho do Eric Johnson, Electromagnet é minha recomendação como segundo lugar. É um álbum realmente muito, muito bom, para quem gosta desse tipo de sonoridade. Até porque com o Eric Johnson não tem como ser ruim, né? Eric Johnson, cara, é um cara que eu ainda devo. Também, é nicho de guitarrista, né? Fiquei curioso. É nicho de guitarrista, né? Fiquei curioso. Neil Morse, Eric Johnson, são coisas que guitarristas escutam, né? Tipo, músico tocando pra músico, sabe que a gente costuma falar. Isso, no caso, é a primeira banda dele. Tecnicamente a primeira banda dele. Depois chama Electromagnets, né? Isso, e o álbum também. Depois ele sai pra carreira solo. Porque a única coisa do Eric Johnson que eu conheço, é lógico, eu conheço que ele fez trabalho de sessão para vários artistas, para vários nomes do jazz fusion e tudo mais. Mas o único disco dele que eu conheço é aquele Avia Musical, que tem lá aquela Cliffs of Dover, né? Sim. Solo, né? O trabalho dele. Eu
tava cantando lá, gente. Aqueles ouvidores. Agora é sua vez, Ramon. Recomendação é essa. Eu recomendo muito. É um álbum muito bom. Recomendo bastante, galera. Vamos lá. Diga, Ramon. Seu segundo lugar. Agora o segundo também. Tá fechado. O segundo também, quem me conhece sabe. Quem me conhece sabe. Faltou aquela roupinha branca, né? Cara de chorosa. Quem me conhece sabe, né? Quem me conhece sabe da minha índole. Não foi minha intenção colocar esse disco, mas eu vou colocar esse aqui. Magma ao vivo. Quem diria? A gente falou recentemente. Esse Achei disco, que não ia ver nada. Pô, Magma é banda do coração. Esse é um dos melhores discos da banda. Melhor porta porta de entrada pra banda. Agora, né? É melhor tudo. Então, das melhores formações da banda. Melhor setlist da banda. Melhor versão de conta-cortes da banda. Então, esse disco aqui, maravilhoso. É o disco mais... Eu sempre falo isso. É um disco é bom pra começar a ouvir Magma. Não só porque é a melhor formação, tal, mas é porque é um dos discos que tem a melhor sonoridade dentre os discos do Magma lançado até esse momento aqui. Os discos do Magma, na minha opinião, não soam bem em termos de produção antes daqui. E aqui é um marco, porque é um disco ao vivo, mas que soa extremamente bem mixado, bem produzido. A banda voando, Christian Vander destruindo na bateria bizonhamente. Então, no segundo lugar, o segundo... E foi doloroso. O primeiro lugar também foi páreo duro aqui e tal, a briga. Eu resolvi colocar isso em segundo. Porque o primeiro, além de Banda do Coração, é um disco absurdo também. Mas vamos lá. Cara, e assim, né? Agora chegamos no top 2, assim. Pra mim, o top 2 foi até relativamente fácil, né? As outras 3 posições, né? Eu acho que a gente vai bater, viu? Vai ter disco no meu... Vai coincidir. Você acha? Eu acho Vamos ver, difícil, hein? Eu acho difícil. Segundo lugar, pra mim, segundo melhor disco do ano, Sherazade and Other Stories, do Renaissance. Legal. Justo. Esse não coloquei no top 10 esse. Cara, pra mim é o melhor disco deles. Mas é o melhor do Renascença. Saiu no dia do meu aniversário, inclusive, né? Só que 27 anos antes, né? 26 anos antes, né? 8 de julho de 75. Cara, o disco tem a Trip to the Fair, o disco tem o grande épico, Song of Sherazade, Future Fly High, Ocean Gypsy. Cara, disco enxutinho, cara. Aquele disco que você ouve, você fica, cara, eu quero mais, né? E pra mim marcou o ápice deles, do crescendo que a banda teve a partir do Prologue, né? Muita gente fala que foi no Ashes Are Burning, pra mim não. Pra mim o Prologue já é um início já da curva ascendente, que eles só atingiriam o ápice, né, aqui, né? Embora os 2 discos posteriores, os discos futuros como Novela e o A Song for All Seasons, para mim sejam ótimos, esses extraordinários. Mas para mim aqui é o ápice da banda, de Michael Dunford, Danny Haslam e John Kemp lá, tudo, né? Claro, com a menção honrosa ao John Toots, tecladista extraordinário nesse disco, linhas lindas, e o Terence Sullivan na bateria. E as orquestrações também lá do Tony Cox, né, que era o arranjador e o orquestrador da banda. E esse disco rendeu a turnê clássica que foi do show do Carnegie Hall, que já é 7/6, mas que, porra, pra mim é o segundo melhor disco do ano de 1975 em termos progressivos. Tudo é perfeito aqui, gente. Não tem nem muito o que dizer. E Song of Sherazade é uma das minhas suítes favoritas do prog. A gente fez aquele vídeo e eu falei que essa música arrepia as almas até hoje, né? Não é uma banda que eu gosto muito, mas esse é o disco que eu acho mais legal da banda. Eu te falar que também não visito muito as coisas do Renaissance. Não é muito convencional escutar. Só os maiores sucessos mesmo. Bem, vamos lá então. Primeiro agora. Primeiro lugar. Pesado. Foi uma colocação, uma escolha difícil, né? Pra poder tomar. Uma escolha difícil. Que me conhece sabe. Folha de São Paulo? Não é? Folha de São Paulo, acho. Uma escolha difícil. Uma escolha difícil. E, cara, eu não passei por tanta banda, tem tanta coisa, né? Que a gente viu na listagem, mas, bom, inegavelmente eu não tinha como. Talvez eu até queime a pauta de algum de vocês, né? Não sei se está nos primeiros lugares de vocês, espero que não, porque a banda é grande, né? Então, inegavelmente, o nome deve ter passado pela cabeça de vocês, se não foi uma escolha, pelo menos passou. Mas é uma banda que, bom, uma banda enorme do rock progressivo. E eu escolhi esse álbum porque tem nele um dos solos, se não
o que eu mais gosto, mas um dos que eu mais gosto desse guitarrista, que é o David Gilmour, que é o álbum Wish You Were Here do Pink Floyd. Puta que pariu! Matei algumas. Porra! É o seu também? Não é o meu. Cara, é unânime! Não é o Sério? meu. Não. Menos mal. Então vamos dividir essa. Não pegou nem meu top 10 aqui. Sobre... Que isso? Wish You Were Here. Apesar de ser foda, é foda. É que é um álbum que todo mundo conhece a história do álbum, né? Não tem muito nem o que falar sobre. Mas é um álbum que é, bom, de certa forma conceitual, que fala sobre a exploração da indústria musical em relação aos músicos, que tem até uma música que fala sobre isso, que é Have a Cigar, né? Que os caras exaltam o músico sem nem saber o que eles fazem, né? Vocês são muito bons, mas quem é o Pink, afinal? Tem essa frase icônica da banda, da música, né? E também tem bom, tirando a parte de ter uma das faixas, que é Have a Cigar, uma das minhas faixas favoritas do Pink Floyd, tem também Wish You Were Here, que é icônica, todo lugar que toca Pink Floyd toca Wish You Were Here. Todo moleque que tem violão na vida já tocou Wish You Were Here na escola, inegavelmente. Ficou até chato, né? Que já ficou muito manjada, que é uma faixa em homenagem ao Syd Barrett, que inclusive apareceu, né, nas gravações, né, careca, etc, uma imagem bem mais prejudicada, já no fim, no estágio ápice da sua doença, e que isso também tocou, sensibilizou a banda, né, então tem toda essa carga emocional em volta do álbum. Quer complementar também, Kelvin, com alguma coisa que você tenha separado? Era o seu primeiro lugar, então? É o seu primeiro lugar? Era do Kelvin também. Não, então já fala junto aí também, mano. Não? Cara, pra mim é um disco perfeito também, não tem nem muito o que acrescentar, sabe? Eu acho que todo mundo fala Dark Side of the Moon, não sei o que lá. Pra mim, o disco que tinha que ser, melhor disco da história, essas coisas, todos os conceitos, tudo que atribuem as grandes qualidades que o Dark Side of the Moon dizem ter, que as pessoas falam, e tem, eu não tô jogando vídeo pra merda, não mesmo, né? E para mim o Wish You Were Here tem em dobro inovação sonora, composições bem ajambradas, aquilo ali da penetratividade junto com a banda explorando territórios musicais muito distintos, uma ambientação sonora, produção, lírico, né? Eu acho as letras do Wish You Were Here letras ainda mais inteligentes que as letras do Dark Side of the Moon. E para mim marcou a melhor fase do Pink Floyd, assim, criativamente, né? É o último disco em que a banda realmente funcionou como uma banda mesmo, do início ao fim, né? A partir do Animals a coisa começou a se fragmentar bem. Sim. E para mim é um retrato perfeito do que era o Pink Floyd em 1975. Para mim é um disco que tinha muita carga emocional, de pressão também disso, né? Eu acho que esse conceito da ausência, né? Do impacto que a ausência da humanidade também, dos sentimentos, pode causar nos artistas, deles se verem como um produto. Tem esses dois lados, né, do disco, da questão da ausência, que é o principal tema do álbum, e que dá a tônica do título, Wish You Were Here, queria que estivesse aqui. É muito também da pressão que eles mesmos se sentiam, né? Dark Side of the Moon estourou, o que vai vir aí agora, né? É muito legal como é que a banda trabalha junto com o estúdio Hipgnosis, né, cara? Os discos tinham uma combinação perfeita entre conceito sonoro e arte visual, né, cara? E aquela capa ali ilustra perfeitamente bem. E não tem Photoshop, tá? O cara pegou fogo de verdade. O carequinha. Eles inverteram, inclusive. O cara que ia pegar fogo não ia pegar fogo. Eles tiveram que mudar a posição, porque na hora tava ventando no dia. Cara, antigamente as coisas tinham que ser feitas na raça mesmo, né? E o Animals também foi assim. Eles foram lá pra usina, tentaram pendurar lá o porco. É muito legal isso, né, cara? Muito legal, cara. É uma coisa contrataram um atirador de elite, né, pra qualquer coisa. Cara, sair, toda uma logística, né, cara? E hoje em dia não tem mais isso, né? As bandas hoje em dia não digo que não há um investimento em capa, mas hoje tudo é muito mais... mete uma IA fazendo. Mete um Photoshop. Não, na época, você até tinha alguma coisa de pós-produção, mas havia uma tentativa muito, muito bem feita de fazer as coisas real mesmo, já cenários, né? Isso impacta, cara, né? Pô, e é lindo esse disco. O vinil sim é o melhor disco da história. Esse disco é o melhor disco de todos os tempos. Apelou. Apelei.
Mas eu realmente A acho. tatuagem Eu do acho que esse Magma é o do melhor Ramon disco. postou agora. Eu acho que, sem sacanagem, se eu tivesse que escolher um disco pra falar, esse disco é o melhor álbum de música já feito, eu escolheria o Wish Caramba. Que isso, rapaz. Eu não, já não há sei muito se... tempo. Pra mim, é um disco que tá nessa posição. Ele sola muito há muito tempo, assim. Há muito tempo. Eu gosto bastante o vinil original, ele vem com... Eu tenho aqui, eu não peguei porque não tá nem no meu top 10. Pra você ver, o melhor disco da história não tá nem no meu top 10. Caralho! Ele vem com o cartão postal, cara. O cartão postal bonitinho, né? De uma paisagem e com a frase no final, né? Wish you were here, queria que você estivesse aqui, né? É muito legal. Tudo é trabalhado, tudo é bem pensado, cara, no conceito gráfico da coisa. Eu valorizo muito isso, acho muito legal. Eu falei do solo também, de Have a Cigar, né? Então, e é um solo que às vezes o pessoal sempre que pensa em Pink Floyd solo, fala, Comfortably Numb, David Gilmour é o melhor solo da história, mas não. Dei uma escutada, é que como o solo dessa música acaba em fade out, né? Então, no rádio, essas coisas acabam se perdendo um pouco. Então, escutem com fone, se tiver essa possibilidade, com a devida atenção. E vocês vão ver se não é um dos melhores solos que vocês já escutaram no rock no geral, nem só progressivo. Diamond também, Nossa, gente. muito bom, muito bom. E eu duvido alguém fazer a segunda parte, a segunda Welcome parte. to the Machine é das melhores músicas pra mim do Pink Floyd na discografia da banda, cara. É um disco muito forte. Ela é eletrônica, ao mesmo tempo tem uma ela coisa é industrial, cara. Ela é industrial, assim, o som, cara. Eu acho muito doido isso. Passa a ideia. O som do Pink Floyd passa a ideia do conceito, né? Acho que eles tinham essa preocupação. Não é só escrever uma letra conceitual e vamos falar sobre a indústria musical sendo corrupta e criminosa. Gente, eu já falei aqui, a sonoridade passa cara, isso também. se vocês nunca ouviram, se vocês tiverem a oportunidade de só ouvir uma música, assim, pra, sei lá, agora, no momento, cara, vai ouvir Shine on You Crazy Diamond, cara. Aquilo ali é uma coisa que a gente vê 1 em 1 milhão na história da música. Sobretudo a segunda parte, né? Porque a parte 1 até 5 é mais conhecida, né? E maravilhosamente, ainda bem. Mas a parte 6 até 9, ninguém lembra, assim. Você vê cover de Shine on You Crazy Diamond, você só vê as primeiras 5 partes. Né? E, cara, ouçam. Não, é maravilhoso. Maravilhoso. De bola. Wish You Were Here é um disco que você tem que ouvir sempre. Não pode sair ele e o Animals, pra mim, são top Pink Floyd. Assim, é o meu favorito de Pink Floyd é o Animals, mas o Wish You Were Here em segundo lugar, com certeza. Pra mim é carreirinha. Os 3 seguidos são meus top 3, né? O Wish You Were Here, segundo lugar o Animals e terceiro The Wall. Legal. É o que eu gosto bastante de The Wall, na verdade. Muito bem. Então vou falar meu primeiro lugar. E agora é tu, Ramon. Você vê, 1000 vezes melhor que o Wish You Were Here. É possível. É possível ser melhor. Lá vem ele. Talvez seja a próxima tatuagem, inclusive, isso aqui. A logo disso aqui. Banda do coração absurda. Eu não sei qual é, cara. Eu achei que ia aparecer em alguém. É isso aqui, só isso aqui, né? Justo. Porra! Cara, bateu na trave no meu top 5. Isso aqui é perfeição musical, muito né, cara? Lançamento bom em 7.5. Muito. Pra mim, junto com o Still Life, são os 2 discos do retorno do Van der Graaf após o hiato, são os melhores discos do Van der Graaf. Pra mim, a maturidade máxima da banda tá aqui, né, cara? 4 músicas só, mas 4 músicas de 8, 9 minutos cada, né? Maravilhoso, cara. Isso aqui é maravilhoso. A banda voltou melhor do que ela já era antes, né, do Paul Hart. Muita gente considera o melhor, né, Paul Hart? Não sei vocês. O que vocês acham? O Still Life pra mim é o melhor. Não, pra mim esse é o melhor. Pra mim esse Still Life é pau a pau, mas o God Love pra mim é um pouco melhor do que o Still Life. Me faz chorar. Pra mim, o álbum vai ser bom, me tem que Still Life é maravilhoso. My Room, né? Já chorei, confesso. Van der Graaf pra mim mistura tudo. Eu tava vendo, falar em Van der Graaf, eu tava vendo esses dias um show, né? Do Peter Hamill and the K-Group. No Rock Palace 81. Turnê do Sitting Targets, eu acho. Eu acho que era. E ele toca só coisas daquele disco e ele toca My Room pra encerrar o show. Aí eu lembrei do Paulo agora. O Peter Hamill já tá com o quê? 80 e tantos? Né? Não, 76, 75. Peter Hamill acabou fisicamente muito rápido, né? Digo, que tem cara de velho há muito tempo, Ele consegue doente, né? 55 anos ele já tava com cara de 70 já. Ele... Mas assim, ele tá bem fisicamente, cantando bem ainda, ele canta legal. Tá fazendo shows. Magrinho, né? Tá fazendo shows, né? Ele sempre foi, quando né, cara? Quando você é magrinho, você envelhece. Você envelhece bem alto também, envelhece mal. Né?
Mas você curvada, tem uma postura aparência curvada. de que você tem mais idade do que você efetivamente tem. Né? Ele parece ser alto também, né? Então já dá aquela ideia de aquela curva, aquela velha encurvado, sabe? Quando o cara Talvez é muito alto, assim, né? Por Curvado. falar talvez em curvado, cara. pode falar, curvado. Eu simplesmente. Não. Eu tava vendo esse show de 81, cara, e me remeteu uma coisa, né? Que, assim, né? Bateristas, geralmente, quando envelhecem, eles têm problemas na Claro. coluna, né? Por causa da postura. Cara, eu me admiro até hoje como o Guy Evans não teve esse problema. Porque ele toca muito curvado, cara. Eu Você acho já ele viu estranho isso? tocando, acho ele estranho a Ele posição toca dele. assim, cara. Ele toca corcunda quase. Ele é Eu estranho, fiquei cara. reparando nesse show, falei, caralho, cara, como esse cara nunca teve problema assim de coluna? Não sei, velho. Talvez já teve, né? Sei lá, a gente não sabe. Não sei. Não sabe, não divulga. Mas aqui, então assim, no meu primeiro lugar, talvez objetivamente, se eu falar fatores objetivos, o Wish You Were Here, por exemplo, seja melhor. Mas subjetivamente para mim não dá. O que mais me afeta emocionalmente, de longe, muito mais que o Wish You Were Here, é esse do Van der Graaf. Os vocais do Peter Ham, para mim, eles são muito cortantes, assim. Velho. Eles É um álbum mais pesado. Eles pegam muito forte, são agressivos, emotivos, né? Muito emotivos para mim, né? Então pegam isso diferente. Para mim é o meu vocalista favorito. Já falei isso em outros vídeos. É meu vocalista favorito do prog, assim. Muito influente, enfim. Isso aqui para mim é maravilhoso, cara. É prog punk, né, cara? O Van der Graaf, exatamente. Tem muita influência. O Opeth tirou influência desse álbum também, né? Demais, ó. Tem até uma foto de 2012 do Michael do Opeth entregando o prêmio de como é que é? Lifetime Achievements, né? Pro Peter Hamill, assim, né? Todo emocionado, assim, entregando pro Peter Hamill, né, cara? Foda, né? Enfim, então o Van der Graaf é minha banda do coração com um disco ápice da carreira. Então não tem como ser primeiro lugar. Não ser primeiro lugar. Perfeito. E é isso. Achei legal. A gente se repetiu pouquíssimo, na verdade, né? Top 5. Só o Wish You Were Here, né? Só o Wish You Were Here, até achei que cara, teu, né? Eu tô vendo aqui a lista, né? E tem muitos discos que, porra, a gente poderia falar. Quais seriam os seus 5 da menção honrosa? Eu deixei de citar. Você já falou alguns, né, cara? Você falou Steve Hackett, Zappa e o Rottes e o Hatfield in the North, né? Os outros que faltavam pra mim aqui, ó, que eu separei do meu top 10. O Nectar não entraria na Fish sua? Rising, porra! Steve Hillage. Porra! Boa. Foda pra quem gosta de guitarra, né, Paulo? Quem gosta de guitarra, Steve Hillage. Melhor fase dele, cara. Depois veio o El, Depois, outro disco aqui no meu top 10. Pra mim, o melhor disco baseado em Mellotron da história, o melhor uso sinfônico de Mellotron já feito, né? Que é o disco do Edgar Froese, do Tangerine Dream, Epsilon em Malaysian Pale, né? Acho que é o melhor disco solo do Edgar Froese, melhor do que muitos do Tangerine Dream, inclusive. Isso aqui é maravilhoso, lindíssimo, gostoso de ouvir. E o último que eu tinha separado é do próprio Tangerine Dream, que é o meu disco favorito, Tangerine Dream, que saiu em 75, que é o Ricochet, que é um disco ao vivo, mas é mais estúdio do que ao vivo. Sim. Acho que é das capas mais bonitas do Tangerine Dream. Eu amo essa capa. O Rubicon é de 75, O Rubicon é de 75, mas eu prefiro esse aqui. Tá. Esse seria meu top 10. Esse seria meu top 10 também. Mas a gente também, gente, eu não sei, agora eu vou falar aqui os discos importantes de 75. Vamos trazer a menção. E eu achei que teria na lista pelo menos do Paulo. Porque eu pensei o Paulo, em colocar. Ele é muito ligado. Tem alguns Você nomes não aí que sabe eu qual pensei em disco colocar. eu vou falar. Mas tem alguns nomes que eu tenho certeza que, cara, não vou queimar tua pauta, mas eu tenho certeza que algum nome você vai citar que eu pensei e não coloquei, tipo, propositalmente. Vai falando devagar. É os grandes nomes brasileiros. 75. O Casa das Máquinas lançou Lar de Maravilhas. Lar de Maravilha. Eles estão ativos ainda, então. Lançaram um álbum recentemente, assim, agora, há uns 2 anos atrás. É um álbum, né? É um álbum. Não. É um álbum. Não me ganhou muito, porque foge muito do que era a sonoridade. Porque, mas já vale demais. O vocalista novo é meio esquisito. Cara, eu tava ouvindo esse disco e eu falo, cara, o Pisca pra mim é um gênio, cara, da guitarra brasileira, assim. Infelizmente, o rock progressivo no Brasil não teve tanta mídia lá fora, né? Porque os músicos daqui, Mutantes, Casa das Máquinas, se parar pra ver, os caras tem um trabalho tão grande de tanta qualidade quanto os grandes lá fora, mas infelizmente, né, não tinha repercussão. Eu adoro esse disco.
Eu gosto muito do Lá de Maravilhas, que esse disco ele é aquela coisa meio one size fits all, né? Tem um pouco de tudo, tem coisa meio rural, meio single, muito assim, experimental. Cara, os brasileiros gostavam dessa coisa rural, né, velho? O folk sim, brasileiro. total, né? É o folk brasileiro, Mas esse aqui tem coisa pesada. Uma música como Epidemia de Rock, por exemplo, poderia estar em qualquer trabalho do Black Sabbath. Epidemia Cara, as letras desse disco é foda. Mas esse disco é muito bom, cara, musicalmente. Vou Morar no Ar é uma faixa Tem um muito outro boa, disco cara. que você vai falar brasileiro aí que tem nomes também de músicas. As letras do prog brasileiro pra mim são grande qualquer eu também adoro o fato de ter duas baterias, assim. Disco brasileiro, pressão. Adoro Lá de Maravilha, gente, adoro. As letras são constrangedoras. Mas é da época. Mas era da época. Mas a faixa título tem umas letras aceitáveis até, vai. Às vezes você acha umas letras legais, né? Eu Vou Morar no Ar no mesmo balaio, né? Vou Morar no Ar, Agora umas outras coisas tipo O Sol, né? Epidemia de Rock é muito bom. O Veludo também, que é uma banda que eu adoro, lançou um disco seminal deles, Veludo ao vivo. Adoro, assim, acho um disco bem legal. Saiu recentemente em relançamento agora, né? E pela Rocinante, eu acho. Né? Já faz alguns anos. Quando eu falo recente agora, já faz alguns anos. Né? Eu não vou lembrar exatamente o ano. E também um clássico de 75, Criaturas da Noite, do Terço. Esse quase entrou no top 10. Quase entrou no top 10. Quase entrou também. Quase entrou. Esse, embora o rock progressivo seja nicho, é um dos álbuns mais conceituados, não só do rock progressivo, como do rock no Brasil. Criaturas da Noite. Esse é um classicaço mesmo. Referência de muita gente. Esse que tem Ei Amigos, né? Ei, amigo! Ei, amigo! Ei, amigo, né? Amigo. Ei, amigo! E, cara, pra mim, mais do que Ei, amigo, né? Esse disco tem 1974. Essa suíte é das mais bonitas. Essa música é muito bonita. Do prog brasileiro. Gente. Jogo das Pedras também, que tem aquela coisa rural, né? Que eu lembrei muito rural dessa pra caramba música. no texto. Adoro, gente. Assim, esse disco cala fundo o coração. Né? Sem sombra de dúvida. E, cara, um disco que, pra mim, talvez seja o melhor de 1975 dos brasileiros, né? Bom. A gente só tá citando por alto, né, gente? Vai faltar alguma coisa, vai faltar certamente coisa. Né? Que é o Minas, cara. Eu não pensei no Minas mas né? Você não sentou... Como assim? Você não pensou no Minas? Como rock progressivo? Como prog, né? Eu acho um disco progressivo, Não, mas faz sentido sim. Total, que isso? Não, você Paulo falando agora, Bebeto. muita influência, sim. É que o Saudade dos Aviões da Pané. Como assim, gente? Cara, esse disco é maravilhoso. Embora não seja o meu favorito do Milton. Meu favorito do Milton é o Ângelus. Bom. Que é Ângelus é o Clube da Esquina 3, né? Ele é o considerado o Clube 3. Pra mim, eu acho assim, né? Eu acho que pra mim o Ângelus é o Clube da Esquina 2. Eu não enxergo o Clube da Esquina 2 como um disco do Clube da Esquina. Pra mim, só tem um nome. Tô falando sério. O Clube da Esquina 3, acho que foi o próprio Milton que falou, que ele considera o Ângelus como 3. Porque eu acho que o Clube da Esquina 2, eu acho que teve muito da questão da época ali. Eu tendo pra mim que teve alguma coisa de gravadora ali. Cara, lança esse disco aí como Clube da Esquina 2. Porque aquele disco ouvindo hoje é um disco maravilhoso, mas eu não tinha que lançar, vão ganhar dinheiro, principalmente tão ligado ao o 2 também não me ganha muito, não. Não, eu amo o 2. Mas eu tô falando, pra ganhar um título de Clube da Esquina, né? Pra mim, aquele disco não tinha que se chamar Clube da Esquina, tinha que ter tido um outro nome, né? Até porque não tem nem aquela força dos colaboradores, né? E o Ângelus tem muito dos colaboradores, né? Tem o Wilson Lopes, já que era o diretor, que é o grande parceiro dele no disco. Faz às vezes do Lobos, tem as 1000 participações, Wayne Shorter, Peter Gabriel, John Anderson, Ron Carter, né? Então, Herbie Hancock. James cara, Taylor. A minha música favorita, eu acho que do Milton, desse álbum, é desse disco, né? A minha música favorita do Milton hoje, eu acho que é desse disco. Que é De Um Modo Geral, cara. Eu sou apaixonado nessa música. Apaixonado. Enfim, fica aqui a menção ao Minas também, que é um descasso.
né? Agora vamos para alguns outros, né, mais gerais do ano, né? Eu quis começar com os brasileiros, porque esses 4, assim, a gente não podia deixar de citar, né, do ano de 1975, né? Tem, rapidamente, do argentino, você colocou algum no seu favor, nos seus menções honrosas? Não, pode citar, já pode citar. É perto do Brasil, né? Só um que eu coloquei, ficou sondando no top 10 também, que é o disco do Invisible, né? Porra, sim. Do Spinetta, que é o Durazno Sangrando, né? Que é foda. A discografia do Invisible é toda foda, né? Na verdade, a banda foi crescendo pra mim. Aí esse foi o quase... Aí chegou no ápice deles, que é o último disco pra mim, né? Que é o Jardim de los Presentes, né? Mas esse, o Durazno Sangrando, é fantástico, né, cara? É maravilhoso. Descasso do prog argentino, assim. Sim, sem sombra de dúvida. 75. E do argentino também, o segundo do Aquelarre, que é o Siesta, né? Que na verdade não é o segundo. Tô confundindo. Pera. É o quarto. Eu tô louco. Porque eu lembrei do Aquelarre e do Brumas. Mas eu pulei o Candiles, né, que é o de 73, que inclusive é um disco muito bom. Enfim, gente, Aquelarre, para mim, é um disco que todos são essenciais, né? Mas eu gosto mais, mas para mim, o essencial, se vocês quiserem escutar, 2-4. Né? O primeiro de 72, o debut, e o Brumas, de 74. Eles lançaram um por ano, né? Foi quando a banda acabou em 76. A banda acabou oficialmente em 77, mas o último é de 75, né? Descasso também. Como tudo que o Aquelarre fez na vida. Aquele jazz rock, aquela coisa com muitos elementos argentinos também, né? E a gente estava falando de estreias, né? E a gente estava falando de Rush, Fly By Night, 75. Legal. E Carries of Steel também, de 75. Carries of Steel também, são as estreias do New Peak, né? O Fly By Night, sobretudo. Eu já falei aqui, não sou grande fã do Rush das fases iniciais. Assim, não me pega muito. Não. Carries of Steel eu acho o pior disco deles, mas ainda assim é um baita álbum. Né? Não só a gente, como a gravadora também. Eu também não gosto. O público em geral, né? Tem gente que idolatra esse álbum, né? Mas é muito nicho, né? Até de venda foi ruim. É nicho dentro dos fãs do Rush. Pra mim, o Rush começou a brincar sério, a brincar sério, a partir do A Farewell to Kings, que pra mim foi quando eles começaram a curva ascendente para ser a terceira maior banda da história da música, pra mim. Quais são as outras duas? Fiquei curioso agora. Pink Floyd. Tá. E Genesis. Genesis. Imaginei. Eu colocaria o Rush em cima do Genesis, na verdade. Nossa, não. Beatles a gente não bota em listas. E também, vou falar em outra banda que também lançou 2 discos em 75. Kansas lançou Song for America e Mask em 1975. Nossa, os dois em 75. São. E eles gravavam, porque esses discos aí do Kansas, eles eram gravados muito rapidamente, né? Eles gravavam em 5 dias. Os caras produziam muita coisa também, né? O Steve Walsh e o Kerry Livgren eram muito prolíficos, né? E eu recomendo que vocês ouçam, se eu tivesse que destacar uma música, 2 músicas de cada, ouçam a música Song for America, do Song for America, e The Pinnacle, do Masks. São 2 músicas fenomenais. Essa primeira fase do Kansas, assim, antes do Leftover Tour, né, que esse disco foi um disco muito bom, mas fez meio que um malzinho, assim, pra carreira. O Leftover Tour fez mal? Para mim, sim, num certo ponto, porque eles se tornaram muito reféns de uma fórmula comercial mais para fazer as músicas. O Left é de 76, mas eu acho bom. É depois do Mask, né? Que aí teve lá Carry On Wayward Son, e aí eles... Aí estourou bizonhamente. Né? Aí, e são 2 discos que eu considero dessa fase inicial, que são maravilhosos também. Também, um outro disco da fase inicial aqui de um artista é o Myths and Legends of Rei Arthur, King Arthur and Knights of the Round Table, do Rick Wakeman, que foi um show que ele veio para o Brasil em 75 promover aqui, Merlin the Magic, né? Arthur, Last Battle, né, que teve a famosa história que ele fez lá pelada antes do show no Maracanãzinho, com o Sérgio Chapelain, apresentador do Globo Repórter no time.
Que eu queria muito, inclusive, que esses shows fossem lançados, sei lá, shows no Brasil, né? Que marcaram, inclusive, a estreia do projeto Aquários, né? Primeira visita internacional, de rock, né? Depois do Alice Cooper e etc. Foi a segunda, né? Depois do Alice. É. Segunda grande, assim, da internacional, tá? É. Que fez um Ele veio, inclusive, em 75, o Alice, né? De novo. Ele tinha vindo com a banda em 74, que era a banda Alice Cooper, e em 75 veio. Já é da fase Welcome to the Nightmare. E também o outro disco de 1975 importante é o Minstrel in the Gallery, do Jethro Tull. Legal. Que é um disco de transição, que para mim é um dos discos mais subestimados do Tull. Descasso, que a gente tem que sempre falar. Frank Zappa com Captain Beefheart lançou um disco ao vivo importante em 75. Bongo Fury. Bongo Fury. Que foi a introdução do nosso amigo Ricardo, né? Um abraço, Ricardo. A obra, né, do Zappa, né? Ele fala que ele começou e que tem um dos clássicos do Zappa, que é Muffin Man. Muito bom. E também um disco agora que eu acho que vocês gostam bastante, que em 1900, entre 75 e 76, os membros do Yes lançaram discos solos. E 2 desses discos saíram em 75. Beginnings, do Steve Howe, e o melhor de todos eles, Fish Out of Water. Esse é legal. Esse é bom disco. Esse é bom disco. Eu achei que o Paulo ia citar na lista dele. Você não gosto muito, de Fish Out of Water? Não me pega muito, não. Não me pega muito, não. Você não gosta de um disco que tem Hold Out Your Hand, You By My Side, Silently Falling? Não me pega, não me ganha. Não me ganha, até porque o Chris Sky nunca foi meu membro favorito do Yes. Quem foi seu membro favorito do Yes? Eu gosto do Steve Howe, aquele é chato, mas eu gosto dele. Mas você gosta desse disco, Beginnings, dele? Não, eu acho... Não, o disco do Steve Howe é ruim. O Beginnings é ruim. Eu tenho autocrítica, também não sou um fã cego, né? Mas meu membro favorito do Yes é ele. Engraçado que do Steve Howe eu gosto só desses 2 primeiros. Dele e desse Steve Howe álbum. Nada tem mais coisa de banda. Mas mesmo assim não é um disco fenomenal, não. O do Chris Squire eu acho... eu acho bom também. Absurdo. Absurdo mesmo. Não, é um álbum bem conceituado até. A banda é simplesmente ele, tenho noção disso. Patrick Moraz, Phil Bruford, foda. E Mel Collins e Jimmy Hastings alternando nos sopros. Só isso. Esse álbum é bem conceituado mesmo no cenário geral do rap progressivo. É que eu não gosto mesmo porque só não me ganha. Não, que isso. Acho que a maioria da galera considera ele o melhor álbum solo da turma do Yes. Assim. Do Yes, né? E vamos voltar aos italianos. O PFM lançou Chocolate Kings em 75, que é o primeiro disco deles autoral, inteiramente em inglês, né? E eu gosto bastante desse álbum, né? Muita gente fala que The World Became the World é o primeiro autoral deles em inglês, mas não é. É a versão do Isola de Niente em inglês. Isso. Né? E tem gente que já confunde, né? Mas o Chocolate Kings é o primeiro deles em inglês. E é o primeiro com o Bernardo Lanzaretti, que era do Aqua Fragile, né? Adoro esse álbum, adoro esse disco. Né? Inclusive, eu gosto mais do que os 2 anteriores. Inclusive, rola umas mudanças, acho que entre o PFM e o próprio área, de trocas de integrantes. Eu não lembro quem vai pra cá. Acho que vem um cara do PFM pro área, ao contrário, eu não lembro. Tem que pesquisar isso depois. Mas tem umas trocas aí nesse período também. Sim, sim. Nessa época ainda tinha os caras clássicos, o Franco Mucida, o Flávio Premoli. O Franz Deticolo sempre teve, né? Mas ainda tinha uma remanescência dos integrantes da formação anterior, né? A partir do Jet Lag começou a mudar umas coisas, né? Porque o Jet Lag já entra, eu acho que até um músico americano, ou inglês, ou qualquer coisa do tipo. Jet Lag é 77, não é? 8. É. Aquele Patrick Didvas, ele era ele tocou no... Acho que não, cara. O área. Vamos pesquisar isso depois. Depois a gente vê. E também um outro dos italianos, claro, né? O Leorm lançou as Mágica. Só aqui, ó, pesquisando rapidamente, ó, em 74, o Divas, né? Saiu do área, né? Gravou o Caution Radiation área, depois saiu e foi pro PFM. Sim. Que é os assim.
Agora eu já tô vendo aqui. Enfim. Também deu uma rápida pesquisada aqui. E o Leorme lançou os Smog Magica, né? Que eu gosto, mas pra mim... É bom, mas... Já é. O Leorme é uma montanha, aí dá uma caída, aí depois acho que sobe de novo, assim, depois. Acho que vem coisa melhor depois do Smog. Eu gosto muito daquele História e Legenda. É o meu disco do momento do Leorme. Eu consegui ele em vinil semana passada, numa feira, no sábado, aqui em BH. Legal, cara. Eu tô ouvindo ele assim... Pagou bem. Foi preço bom? Comprei do Ricardo. Que fez a live com a gente, comprei na mão do Ricardo, cara. Abraço, Ricardo, valeu pelo Leorme aí, cara. Eu gosto, né? Leorme, Ricardo, os melhores preços. Eles lançaram esse mais um outro, que eu não vou lembrar, nesse inteirinho. E o História e Legenda eu já gosto bem mais, né? Inclusive é um dos meus favoritos deles da vida, assim. Se eu botar no top 5... Eu fui junto. Eu já falei do Quiet Sun, Mainstream. Tem Maxofone italiano também, que lançou o disco Qual? Maxofone. Ah, é verdade. Lançou. E o Banco del Mutuo também lançou, não lançou? O Banco lançou. Lançou? Coisa em 75? Um disco chamado Não tava Banco, aqui na minha lista, não. Deixa eu ver aqui. Acho que tem um disco Banco do Banco. Se tiver, vai aparecer aqui na tela. Eu já boto. Né? Porque eu não... Tem, é o Banco 4. É o Banco. 75. Ah, sim. Assim. Uma capa feia, escrito Banco. Assim. Vai voltar coisa, assim, né? Tem, claro. Sabe qual disco do Banco Del Mutuo pra mim, hoje, é um disco que eu já tenho um apreço há certo tempo, mas hoje eu acho que o meu disco favorito deles, cara, é o De Terra. De Terra. Cara, aquele instrumental ali me pega demais. Embora eu adore isso também. O Kaipa lançou o primeiro disco deles em 75, né? Disco da cena sueca lá, a estreia do Ron Stott na música. Você entrevistou, né, recente. Sim, falamos do disco, inclusive, né? Por favor, assistam. Ele com Hans Lundin, né? Eu gosto muito mais da fase do Kaipa sueco do que inglês. Acho que a banda virou meio que lugar comum, depois da volta deles nos anos 2000, né? O Goblin lançou a sua primeira trilha sonora. É de 75. Profundo Rosso. Foda, hein? Né? Muito influente. Do Dario Argento, né? Que não é a mesma, não tem o mesmo hype lá do Suspiria, do Martin, mas é um descasso. Eu gosto muito das trilhas do Goblin, mas eu gosto mais ainda das dos discos de carreira que eles fizeram. O Cherry 5, né, etc. E até as trilhas de TV que eles fizeram também, que saíram. Saíram na época algumas em edição só italiana, lá local, e outras foram relançadas posteriormente, né? E eu gosto bastante. E essa trilha do Profundo Rosso é um clássico também, a gente tinha que citar aqui. A gente falou do Curved, eles lançaram um disco em 75, Midnight Wire, né, que já é de uma fase mais roqueira até, né, embora esse disco seja muito ligado ao folk, né, do Curved. Digo fase roqueira porque eles estavam em uma simplificação do instrumental e etc. E, salvo engano, eu acho que esse é o primeiro disco com o Stuart Copeland na bateria, mais tarde viria a ser do The Police, e marido da Sonja Cristina, né? E esse também tem o Darren Way, que já era da formação anterior. Supertramp lançou Crisis What Crisis, 75, sucessor do Crime of the Century. Gosto muito desse disco, né? O Roger Hodgson fala que é o favorito dele da banda. Inclusive, é um disco que hoje, ouvindo, é um trabalho que é um dos meus favoritos, assim, Envelheceu bem, assim. Envelheceu bem. E é um disco que não tem hit nenhum. Nenhum. Ou seja, quem gosta, quem conhece o disco, é um fã mesmo. Sacou? Henry Cole lançou um dos meus discos favoritos. Já estou encerrando aqui a lista. Faltam 3. Praise of Learning, né? Cara, pra mim, quando eles se juntaram lá com o Slap Rap, foi o Concerts. Eu ia botar aqui na minha lista, mas eu lembrei que ele é de 7.6, ele não é de 7.5. Né? O Desperate Straits também é de 7.5, mas ele foi lançado bem no comecinho do ano, né? Então, e eu gosto também, que já é a união dele com o Slap Rap.
E, cara, pra mim, o Ar e Living in the Heart of the Beast, o início desse disco, cara, gente, é uma coisa fenomenal. Fenomenal. Mas ouçam tudo, ouçam esses Isso dois discos, ouçam concerts. dificílimo de conseguir o disco mesmo, vinil, de Andy Cow. Nossa, cara. Mó sonho, não tem nada deles. Cara, eu queria muito ver se aqui no Brasil tinha. Não saiu nada no até Brasil. Em CD, não nada deles. Em vinil Queria não, CD algum disco da fase do Art Beers, né? A clássica do Henry Cole, você já não acha? Imagine essa, né? Harmonium, Les Six Chansons, do Canadá, né? A banda Harmonium, que eu adoro. Banda que durou pouquíssimo também, né? Só lançaram 3 discos, né? Não é o disco clássico deles, que é o Leopard, mas é um escasso muito bom também, o Les Cinq Chansons, né? Que é o disco que fala sobre as estações e etc. É um conceito em que cada uma das músicas representa cada uma das estações, e o disco ele encerra com uma suíte, que é uma música longa, que, entre aspas, imagina o que seria uma quinta estação, que é uma mescla dessas todas, né? Que é Stories La Sans Paroles, né? Eu acho que é esse o nome. É uma maravilhosa, inclusive, uma música. E também, né, para encerrar aqui, Birds, do Trace, que eu fiz um vídeo do Trace, que marca a estreia discográfica na época do músico que já estava tocando com Gordon Giltrap e outros nomes, que é o Ian Mosley, amigo. Que o Trace já tinha lançado um disco, né? O Rick Van der Linden já tinha lançado um disco do Exception. Só que o disco de 74 é aquele power trio, órgão, estilo ELP. Birds, 75 não, já é banda e tudo mais, né? Que, inclusive, muita gente diz que é o melhor disco deles, etc. E tem a suíte maravilhosa Birds, né? Que são, se eu falei que os sons as estações, narrando as estações, a suíte ela narra tipos de pássaros. E eu adoro, adoro. Também tem o Darren Way, inclusive, do Curved Air. E eu acho que é só. Só tinha esses mesmo na minha lista. Não tá faltando nenhum. Você tem mais, Paulo? Não, certo, fatalmente tem mais. Digo, eu tenho um que combina com o que o. Antes de você falar, o Kelvin. Um que eu acho que para quem gosta do Chamal, por exemplo, uma pegada mais assim, vai gostar, que é o Soft Machine Bundles, né? Eu ia citar ele agora. Que dialoga, né, cara? Eu gosto. E Alan Holdsworth também, né? Que eleva o disco, que gosta de guitarra. Eu coloquei, mas além de você já citou, Kelvin, você já falou muito do que eu ia citar também. Eu coloquei o Soft Machine, eu coloquei o Eloy com o Power and the Passion, que é um disco importante para a banda, porque é um disco de transição, começa uma transição mais pro sinfônico, que a banda vai amadurecer muito, assim. É um disco que não é dos meus favoritos, mas é bem legal. Tem o Vangelis, ou Vangelis, com Heaven and Hell, que é um disco que tá do John Anderson. Que tem John Anderson cantando uma das faixas mais clássicas do Vangelis, né? E aí dá início à parceria dos dois, né? Que é muito bonita essa faixa. Tem músicas ali que foram fazer parte da trilha sonora do Cosmos, do Carl Sagan, né? Quem viu eu tenho uma história engraçada sobre esse coração, né? E é uma fase do Vangelis que eu gosto muito, assim, uma sequência de discos. Mas qual que é a história, o Kelvin? Eu tenho uma história engraçada, porque o que acontece? Durante muitos anos eu tinha uma coletânea do Vangelis aqui em casa. Eu não, meu pai. E a coletânea tem duas... porque o que acontece? O disco ele é dividido em 2 grandes suítes. E as suítes são divididas em movimentos. Você fala o Heaven and Hell? Só que o que é o Heaven and Hell. Sim. Só que o que acontece? Tinha 3, entre aspas, movimentos dessas suítes que estavam nesse disco, que era uma coletânea. Só os movimentos, não eram as suítes inteiras. Que era Bacchanal, que é a primeira faixa, entre aspas, de Heaven and Hell 1, Ares, que era mesclada com Away, que era a segunda música, que são os movimentos finais de Heaven and Hell 2, e So Long Ago So Clear, que também é um encerramento de Heaven and Hell 1. E eu, durante muito tempo, eu vi esse disco na loja, né? E eu achava que essas músicas eram exclusivas da coletânea, porque no crédito tava Heaven and Hell parte 1, Heaven and Hell parte
né? Então eu procurava todos os discos do Vangelis que tinham não essas achava, músicas. então. E eu não achava. Só que aí eu descobri que essas músicas estavam dentro dessas, né? E eu adoro essa suíte maravilhosa, assim, né? Embora não seja o meu favorito também do Vangelis. Não é o meu favorito também. Eu gosto mais dos dois seguintes, né? Que é o Albedo do 039 e o Spiral. Eu ia falar To The Unknown Man. To The Unknown Man é o título que ele foi lançado nos Estados Unidos. Acho que sim, é uma música. Sim, e nos Estados Unidos ele foi lançado com outro título, né? Porque não sei por que mudaram. Porque eu lembro que tem o To The Unknown Man no Spiral, se não me falha a memória. No Spiral. Que é um single, né? É um single que fez muito sucesso. E tem esse disco também, aquela música que tocava no Domingo Legal, que eu esqueci, que é um movimento dessa suíte. Que tocava no Domingo Legal. Era a música de tensão do Domingo Legal, né? Não, verdade. Nossa. Que eu esqueci qual é. Ativou uma memória aqui. Legal, isso, ativou mesmo isso. Caramba. Tem aí na internet, depois eu boto. Pessoal, quando o Google fazia algum suspense, assim. Sim. E o Soft Machine, o disco, eu sempre, muita gente, eu fiquei conhecido como um hater de Soft Machine, mas eu tenho que dizer que o Bundles é um disco muito legal. E eu reescutei, né? Teve uma das lives aí que a gente fez. A gente falou sobre ele recente. De Superestimados, né? Foi isso. E eu falei que eu gostava do Soft Machine só de 2 discos, que era o Debut e o Bundles. E teve um rapaz nos comentários, desculpa, eu não vou lembrar o nome, senão eu falava aqui, que falou que eu deveria ouvir um outro disco deles, que era o Soft, seguinte, de 76 e o Seven. Né? E eu reescutei e eu falei, cara, esse cara aí captou meu gosto, porque eu adorei o disco também. Bons. Sim, que é o Soft, de 76. E ele me recomendou o Seven, de 73. Esse eu ainda não ouvi, mas o Soft eu ouvi, que inclusive eu acho que é o primeiro disco do John Etheridge, tá no Soft Machine até hoje. E é um disco maravilhoso. Tem o Carl Jerkins, né? Carl Jerkins do Nucleus, pô. O Carl Jerkins tá no Bundles também, né? Isso mesmo. E é só. É isso. Com certeza tem muito mais coisa, mas são as nossas menções honrosas e o nosso. Como, gente, a gente falar todos os discos. Seria muito legal a galera colocar o top 5 aí embaixo deles, né, cara? Se vocês acham que a gente esqueceu de alguma coisa, se vocês quiserem contribuir também com o top 5 de vocês que estão vendo a gente, coloquem aí nos comentários, vai ser muito bem-vindo. E a gente pode até falar umas coisas a respeito, né? Fazer episódios específicos de cada álbum, possivelmente, não sei, quem sabe, no futuro, né? Tudo é uma possibilidade. Senhores, tem alguma coisa que a gente tenha esquecido? Senão a gente vai caminhando pro final do episódio, não? Acho que vários discos que a gente citou aqui, em algum momento podem virar vídeo do canal, né? Nessa pegada de discos que estão fazendo 50 anos. O Gentle Giant certamente vai virar, porque é um clássico todo ano da gente falar. Né? Boa. Mas a gente vai fazer vídeos dedicados, sim. Né? Sobretudo aos brasileiros, né? Foi um ano muito importante. Perfeito, então com isso encerramos mais um episódio. Agradecemos a presença de vocês aqui no nosso podcast. Lembre-se de visitarem a gente, curtirem, compartilharem, mandarem para quem você gosta. Se vocês não gostarem, mandem para quem vocês não gostam, para irritar a pessoa. Porque quanto mais vocês compartilharem, melhor. E não se esqueçam de seguir a gente nas redes sociais, Prog_Land ou Prog_Land, tudo ali junto. Instagram, Facebook, YouTube e mídias de streaming no geral. Senhores, querem deixar um último recado aí? Senhor Kelvin, senhor Ramon? Nada de se inscreverem no canal. Comentem aí a lista do top 5 de vocês, no top 5. Galo campeão mineiro. E hoje, mais tarde, eu vou ouvir Electromagnets, que eu não conheço. Fiquei instigado pela recomendação do Paulo. É verdade. Quero ouvir. Vai ficar muito, muito fascinado. Depois me diga o que você achou. Demorou. Com isso, então, encerramos mais um episódio. Fica aqui o nosso prog abraço para vocês e até o próximo episódio, né? Tchau, tchau. Falou. Tchau, galera.